acabam indo para outros caminhos e acabam se encontrando. Tem outra amiga também que está nesse universo das constelações, trabalhou comigo, era de outra área, da área jurídica. Então, assim, como que as coisas se encontram no percurso ali e as pessoas baseadas, às vezes, numa dor, numa questão, acabam indo para esse caminho. E vibrando sempre, né? Sim, é que eu falo a dor do feminino, né? É o nosso tema, mas as dores do meu feminino, da minha ancestralidade, eu sempre dou exemplo da minha vida, né? Que a gente tem exemplo para dar e vender aqui. Tá muito inserida na temática, assim, da minha vida, do meu trabalho, tá muito alinhada com a minha missão. Eu até tenho ainda o slogan na minha bio é o transformar dor em dom. Porque para mim é exatamente isso, né? Eu até criei um curso que é o método Persephone, transformar dor em dom. É ter a coragem realmente de você olhar para suas dores, porque foi assim que eu fui levada tanto para o coach, porque foi o primeiro ali que eu já tinha ido em círculo de mulheres, eu já conhecia a constelação familiar, tanto é que eu comecei a falar de constelação lá no coach. Já conhecia, já estava introduzida É em tudo. verdade, você comentou. Sim, Verdade. sim. Está caindo aqui as O consciências. Marcos era eu, você, o Marcos, toda a gente conversando sobre isso. O Marcos também é um querido, um amigo querido. É verdade, Marcos. E, então assim, e sempre foi uma dor que me levou para alguns processos de autoconhecimento e de formações, né? Foi onde eu trouxe, lapidei lindos diamantes, lindas pedras brutas que se tornaram assim, preciosidades da minha vida, que foi através da dor. E quais dores, né? Então são lutos profundos que a gente vive e muitas mulheres, gente, eu conheço muitas que a gente tem muito contato com mulheres, elas não têm, elas não se sentem no direito de viverem as suas dores. Então elas acham que tem que passar por cima porque tem muito a fazer, tem muito o que cuidar, tem filho para criar. E aí elas vão passando por cima de dor e mais dor. Então são dores físicas, como eu coloquei no post, dores emocionais, abusos, aborto, percas gestacionais, abusos mentais, espirituais. Então assim, é gigantesco. E isso somatiza tudo no nosso corpo, né? Com Exatamente. profundas dores, ainda maiores, que aí não tem mais jeito. Aí sim a gente tem que parar e olhar. E aí vai jogando para debaixo do tapete, como, né, coloquei ali em forma de metáfora, e aí chega uma hora que o tapete começa a ficar grande, daí você começa assim, o que eu faço? Não cabe mais, não cabe mais. Tá tão grande porque começa a dar gatilhos, né? Os gatilhos começam a transbordar, você começa a ficar no excesso, né, de muita coisa. E o que eu percebi nessa minha jornada, cara, né, com as pessoas com que eu trabalho, trabalhei muito com relacionamento. Então, toda a dor que a gente recebe, principalmente na infância, nós transbordamos em buscar esse conhecimento e querer, né, trazer um conforto ou um conhecimento no nosso trabalho, né? Por exemplo, eu trabalho como terapeuta muito focada nessa questão de relacionamento, tanto no profissional quanto no relacionamento amoroso. Então, eu percebi que lá nessa minha base eu tive muitos relacionamentos em que eu convivi de tudo, do meu pai, da minha mãe, de vizinhos, de amigos, muito conturbados. Então, Sim, eu sublimei. O que que eu fiz? Eu quis transformar essa dor num trabalho que pudesse trazer conhecimento para essas pessoas para sair dessa dor. sim, Então, é interessante como o nosso inconsciente, depois, né, estudando tudo isso, como a gente vai percorrendo um caminho ali para, né, por exemplo, tem muitas mães que depois têm um filho, o que que elas fazem? Elas vão ali querer trabalhar com esse conhecimento dessa maternidade, né? Então, assim, é transmutar ali alguma questão de dor que ela passou para trabalhar sobre isso, né? sim. Trazer um propósito de vida. A gente se vê meio que obrigada, falando, não, agora tem ali um serzinho que depende de mim, né? Então, deixa eu olhar para essas minhas dores. Quando vem a consciência, né, Dani? Porque hoje, graças a Deus, nós temos assim, muita informação ao nosso dispor.
Então, quando nós damos um sim, um grande sim, eu dou um sim à mudança, que já é desafiador. Muitas e muitas elas que elas fazem, elas vão jogando para baixo do tapete, vão pulando essa montanha do tapete, e aí, mas é o que eu digo, nunca é tarde para olhar para suas dores, nunca é tarde para se curar, nunca é tarde para se transformar. E por que o feminino é tão desafiador, gente? É, não lembro quem que falou, mulheres odeiam mulheres, né? Mulheres odeiam mulheres quando está num grande desequilíbrio, muito fora do seu lugar, muito fora do seu feminino. E isso é uma grande dor do feminino. A mulher não conseguir olhar para outra mulher e admirar, e ter empatia, e perceber a vulnerabilidade, e perceber as dores que essa mulher está carregando. E aí que a gente percebe que meninas odeiam mulheres. Porque a gente ainda não fez esse caminho de transformação em direção à nossa mulher, independente da idade que nós estamos. E a gente está muito. O que que acontece? Estamos muitos centenas de anos com o feminino desequilibrado. Quando eu digo com o feminino desequilibrado, eu quero dizer tanto homens quanto mulheres. Porque todos nós temos o feminino e o masculino, certo? Dia, noite, é assim. Então, eu sempre posto essa frase: não nascemos mulheres, nos tornamos mulheres. Porque é um processo, se tornar mulher, dizer sim para sua mulher, é um processo realmente de cura, de grande cura. Então, esse processo de equilibrar o feminino, de tirar a armadura, porque é um inconsciente coletivo. Nós, mulheres, tivemos realmente que usar a armadura, nos proteger, proteger as nossas crias, proteger a nossa família. Passamos por guerras. Então, foi muito útil. Teve o feminismo, né? Que é diferente do feminino. As pessoas confundem muito, né? Então, foi necessário todo esse movimento para que a gente chegasse aqui hoje. E tivéssemos Exatamente. essa conversa tão saudável, tão gostosa e que traz muito, abre, né, vira muitas chaves, gatilhos. Então, procurar esse equilíbrio do feminino é de extrema importância na jornada da cura. Exatamente. Esse não vem reflexos, né? Nós viemos de um fluxo, né, cara? Um fluxo de energia do que era saudável, do que era ruim. Então, o que acontece? Quando esse fluxo começa a aumentar no que é doentio, nós começamos a perceber que aquilo é doentio, nem tomamos consciência, que é desafiador sair daquele padrão, que a gente acaba sendo um ponto diferencial daquele sistema. Então, como é que eu vou sair daquilo? Porque aquilo é seguro, aconteceu sempre daquela forma, Ali dá eu sou sempre acolhida, certo. né? Ali eu tenho uma tribo. Agora, se eu faço algo diferente, como por exemplo, algo desafiador para mim, sair da CLT, que era algo seguro, era um ambiente seguro, era um ambiente em que eu não precisava me desafiar para ter recursos financeiros. Eu estava ali naquele ambiente seguro, mas eu percebia que eu não tinha a flexibilidade de ser quem eu gostaria de ser. Sim, Então, era uma briga interna comigo, né? Diante dessa necessidade. Mas respeito quem está dentro desse padrão da CLT e sim. se sente confortável. Mas eu tinha uma briga muito constante dentro de mim. Mas espera aí, foi nesse desafio que eu saí, né, do trabalho, falei, nossa, eu comecei a brigar, falei, meu Deus, estarei vulnerável, né, porque como eu saí, nós nos sentimos muito vulneráveis, né, Muito. porque, querendo ou não, e a vulnerabilidade, eu estava esses dias assistindo o documentário da Brené Brown, né, Da Brené ela Brown, fala que maravilhoso. ela fala que quem se coloca na arena, na vulnerabilidade, é ato de coragem, né? Muito. Você ali se desafia a evoluir e ter muita coragem. Quando Sim. você fica lá no quadrado, ok, você está bem para você, tudo bem. Mas não tem evolução, a gente fica estagnado. Então, mergulhar no mundo do autoconhecimento, mergulhar no mundo de se conhecer mulher, né, desse mundo, da esfera do feminino, não
desse feminino que exclui o masculino, né? Porque eu Sim, quero esse lugar do masculino, mas é onde se sim, coloca de forma igual, né? Com esse sim, masculino. Eu tenho o masculino e o feminino dentro de mim. O masculino é energia de força, o feminino é o olhar para dentro. E a gente está se sim. negando a olhar para dentro, a gente só olha para o mundo externo, né? Sim, e esse lugar de querer o lugar do masculino, né, é onde a armadura vai ficando cada vez mais pesada. E nós vamos nos distanciando realmente do feminino. O feminino, Exatamente. ele é muito amoroso, o feminino ele acolhe, feminino, ele não tem medo de ser vulnerável, porque é a nossa Exato. missão, é a nossa grande missão do feminino é entregar-se para a vulnerabilidade, porque nós somos exemplo, nós somos o portal do mundo. Esses homens chegam através de nós. Exatamente. E qual É a abertura, né? o que que eu mostro para esse masculino? Então, muitas mães eu entendo, mãe de meninos, né, ou mãe de meninas, e muitas mães a gente tem muitas e muitas mães solteiras, solo, né, mãe solo, e que necessitam muitas vezes usar essa guerreira, só que a guerreira ela vai ficando ferida, a guerreira vai ficando cansada, a guerreira vai tendo patologias. A guerreira tem endometriose, a guerreira tem candidíase, a guerreira tem endometriose profunda, são miomas, e aí vai machucando cada vez mais, e se machucando cada vez mais. Até o ponto do corpo ficar tão exausto, fala, para, você tem que parar. E é isso que está acontecendo muito hoje com as nossas guerreiras. E eu sei o quanto é desafiador, né? E aí muitas vezes a gente passa para as nossas filhas com medo, assim como as nossas antepassadas passaram para a gente. De olha, você precisa de uma CLT, você precisa se garantir. É desafiador. Eu dou exemplo, a minha avó, ela sempre foi uma empreendedora, ela sempre foi costureira, e das melhores da cidade. Ela sempre trabalhou para ela. Só que e mãe solo, de 3, que ela separou numa época que não podia separar, foi lá vencer sozinha com seus 3 filhos com uma máquina de costura. Só que ela sofreu tanto que ela falou o oposto para mim. Então, sempre, quando eu falei que eu ia me divorciar, ela, pelo amor de Deus, não, é tão desafiador ser sozinha. Aí eu trabalho para mim mesma, minha filha, arruma um trabalho, vai prestar um concurso, porque é tanta dor e a gente acessa tudo isso. É isso que a gente tem que entender. Outra configuração de concurso, geralmente quem faz concurso público são pessoas, não estou classificando todo mundo, mas é uma base. Pode perceber, quer ter uma segurança maior, porque essa base de escassez lá atrás, de dor do feminino, foi tão grande que eu preciso me blindar de todas as formas para ter uma profissão que me assegure financeiramente, né? Então, tá tudo baseado em dor. Sim, sim. Então, E a dor da mulher, ela é muito, muito profunda, né? A dor do a minha mãe é a masculino mesma história da também. sua avó, cara. A minha mãe, 18 anos de casada, se separou, começou a fazer cursos de estética, 3 filhos, e Uau! ó, na luta. Por isso que o desafio de quando eu me deparei com o trabalho, saindo daquele trabalho, casada com uma filha de 4 anos, eu falei, uau, tô na mesma história, será que vai acontecer alguma coisa? Sabe, aquela situação de insegurança, eu preciso trabalhar, eu preciso ter o meu dinheiro, como é que vai ser daqui para frente? Então, assim, gerou um desespero, porque eu Sim, estava vulnerável, né? Então, assim, diante disso, o que eu vou fazer? Foi através dos cursos que eu comecei a relaxar no masculino, nesse casamento que sim, eu hoje me encontro. É óbvio, a gente tem que procurar nossa independência financeira para a gente se sentir, né, ali nessa situação mais adulta, né, numa situação sim, de controle, ok. Mas
se permitir relaxar, é possível, transitoriamente, no período de transição ali, né? Sim, E foi isso, e tá tudo bem, né? A sim. gente vai, nós vamos É o grande construindo. sim. O grande sim que a gente dá para a vida, às vezes você se vê. Eu estava assistindo eu gosto muito do Dave Leonardo, né? As pregações dele são lindas demais. Eu amo. E hoje cedo eu gosto muito de acordar com as minhas meditações, minhas orações, e depois eu vou ouvir algo que alimenta a minha alma. E que sempre, cada vez eu ouço alguém diferente. E hoje eu estava ouvindo ele fala: todos nós vamos passar pelo deserto. E a gente tem que entender que o deserto não é morada, é passagem. Ele é uma passagem. E a gente muitas vezes faz morada no deserto. E onde é para a gente fazer morada, a gente faz passagem. Isso me conectou muito, que ele dá várias passagens da Bíblia onde era para levar 15 dias, eles levaram 40 anos para sair daquele deserto, porque ergueram estacas, fizeram as suas tendas, né? Achando que aquilo ali nunca ia acabar, aquele deserto nunca ia acabar. E muitas vezes isso acontece aqui, como você falou aqui. A gente está no meio do deserto, está no meio de tudo que está acontecendo, e principalmente nós mulheres, que a gente é mais desafiador para arrumar trabalho, né? É mais desafiador ser mãe solo, cuidar de um filho. Muitas vezes a gente não tem uma comunidade que nos ajuda. Muitas mulheres não têm mais mãe, avós. Eu não tenho mais a minha mãe, não tenho. A minha avó já está muito doente. E sempre trabalhou muito. Então, assim, Rede de muitas, apoio, né? você não tem rede de apoio, muitas vezes. A maioria, eu conheço a maioria, não tem rede de apoio mesmo. Mesmo quando tem, não tem apoio. E aí, muitas vezes, a gente começa a passar por cima de tudo, achando que aquele deserto não vai acabar. E é onde a gente tem que se apegar mais ainda em Jesus, em Deus, em Maria, independente de qual for sua crença, né? De saber que aquilo ali é passageiro. Não crie morada nas suas dores. É porque temos muitas dores. Sensacional. As patologias, a minha patologia, logo que minha mãe faleceu, depois de 4 meses eu tive o resultado, o médico falando que queria tirar meu útero. Fazia 4 meses que minha mãe tinha partido. E ela partiu tirando o útero. Olha Então, na hora que eu só. levei esse diagnóstico, eu falei, uau, peraí. Só que eu já Quanto estava. resultado. Eu falei que não, tem que parar. Para, não, não, não. Então, assim, é a gente entender que tudo passa realmente. A frase do Chico Xavier nunca fez tanto sentido na minha vida, né? Quando tudo, realmente tudo passa. Tudo, tudo, tudo passa. Então, tudo que passa e vai continuar passando, porque somos, como que é? Somos espíritos tendo experiências humanas, né? Isso tudo vai passar. Só que o que a gente vai levar são essas experiências, são as nossas vulnerabilidades, são o nosso aprendizado com as nossas dores, porque as dores elas são grandes mestres na nossa vida. Exatamente. Então, e aí o que acontece? Diante desse deserto, nós moramos nesse deserto se a gente ficar na inação, não tiver ação, para olhar para tudo isso, né? Eu sofro de enxaqueca. E eu sei que essa enxaqueca veio da minha mãe, né? De lá de trás. E assim, eu percebi, quando eu estou ciclando, eu tenho uma questão emocional muito forte, eu me alimento de chocolate e a enxaqueca vem. Ontem eu corri o risco, comi chocolate. Mas por quê? Estou numa questão aqui interna emocional. Hoje eu amanheci com enxaqueca. Sabia que tinha um remedinho ali para aliviar, já foi sobre 100%. Mas assim, não precisa de remédio, né? Precisa entender, lógico, né? Diante dos cenários físicos em que cada um se encontra, Sim, é importante o remédio. Mas se você começa a entender o que acontece para a dor chegar, você começa a cortar o caminho inicial. Se eu não tivesse comido chocolate talvez ontem, a enxaqueca não teria me visitado hoje de manhã. sim, Então, então é isso. Saber por que esse emocional está acontecendo também. O que está gerando essa emoção tão grande? O que eu posso
trabalhar na minha mente para que eu possa mudar esse caminho, né? Trazendo assim, nós, como eu sou terapeuta, mas, gente, eu vivo cada dia de cada vez uma lição, eu faço terapia também. O quanto é importante a gente tomar consciência de tudo isso, né? E aí, vários meses estudando essa minha enxaqueca, eu percebi. Hoje eu falei assim, não, eu vou detonar no chocolate, vou destruir no chocolate. Ontem eu comi chocolate. Falei, vamos ver se ela vai aparecer amanhã de manhã. Você teve a Apareceu. confirmação. Confirmação de que é o Mas você vê que chocolate. tudo isso vai para um lugar que é do autoconhecimento. Sim. Então, sim, ter esse processo de volta para casa, que é um processo de volta para casa, é o de voltar para si mesma, da sua essência, porque a maioria de nós vivemos uma essência que não é nossa, que é das nossas ancestrais. Somos essa misturinha de todas elas. E gratidão, né, por todas, porque sem elas não teríamos aqui a vida. A vida chegou até nós por todos os Estava melhorada. desafios. Todos os desafios. Você imagina quantos desafios e quantas dores do feminino as nossas ancestrais passaram. De abuso, de abuso sexual, de abuso emocional, de doenças, né? De percas gestacionais, de abortos, de sofrer na carne mesmo, na emoção, sem ter apoio. A maioria das vezes sem ter apoio até de outras mulheres. Então, hoje a gente já pode fazer o caminho inverso. Hoje nós podemos fazer um caminho de olhar para o outro feminino e é tão importante o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai te dar ferramentas, igual a Dani falou. Fabi! A Fabi fez o curso com a gente também, do coach. Então, assim, essas ferramentas vão me ajudar, vão ajudar você, a Fabi, a Dani, né, a Silvia. Elas vão nos ajudar que, bom, eu sei que se eu comer chocolate vai me dar dor de cabeça, mas é uma opção, eu tô tendo a opção de escolher. Eu escolho comer o chocolate, ter o prazer nesse momento, que amanhã eu vou lidar com a minha dor, mas é consciente. Igual a minha endometriose, eu precisei tirar útero, eu fiz uma escolha, né? Eu mudei de médico, tudo, procurei outro médico, fiz uma escolha. Eu vou trabalhar minha alimentação, eu vou trabalhar o exercício físico, eu vou trabalhar o meu emocional, né? Somos terapeutas, a gente sabe a importância que é de trabalhar o nosso emocional, de fazer terapia, para ver se depois disso, me dê um prazo, se depois disso o médico falar, cara, não tem jeito, nós vamos ter que tirar realmente seu útero, ok, eu não vou colocar minha vida em risco, né? Eu sou uma adulta. Então fiz tudo isso. Até hoje, isso já tem 8 anos atrás. Então, após um grande processo de autoconhecimento, de entender o meu ciclo, saber que, sim, temos 4 fases dentro do mesmo ciclo. 28 dias nós temos 4 fases, mulheres. Nos comportamos de maneira diferente cada semana. Eu Temos percebo isso. uma maneira diferente de estar, tanto fisicamente quanto emocionalmente, quanto escrita, criatividade. Cada semana os nossos hormônios, isso é científico, muita gente leva, é bruxaria, é misticismo, não é. Autoconhecimento não tem nada a ver com isso. E claro, as mulheres antigamente, sem a ciência, perceberam tudo isso e foram trabalhando com isso, com as fases da Lua, o que é melhor para a Terra. E aí as pessoas achavam que era o quê? Bruxaria, o que é ciência hoje. Onde fomos queimadas. Quantas centenas e milhões de mulheres, alguns homens morreram queimados na Inquisição, por tomarem posse desse autoconhecimento. Então, hoje, a gente entendendo tudo isso do nosso corpo, né? Eu funciono dessa maneira, gente. A primeira vez que eu ouvi isso, que foi há 10 anos atrás, foi a primeira vez que eu entendi sobre os meus ciclos, do meu autoconhecimento, 10, 11 anos atrás. Eu falei, eu não sou louca. Foi uma, assim, eu me senti
liberta de uma prisão que eu achava minha mãe louca. Eu achava, falava, você é louca, da semana você tá de um jeito. Eu falava, eu não sei como meu pai te aguenta, sabe? Julgava, adorava julgar, né? Aquela adolescente insuportável. Então, depois da hora que eu ouvi isso, e aí eu comecei a ter os sintomas depois da minha primeira menstruação, foi libertador saber que durante 28 dias eu tenho 4 comportamentos. Eu tenho 4 mulheres aqui dentro de mim, que na menstruação é anciã, onde a gente se recolhe muito, a gente vai muito para dentro, a gente não quer muito contato social, até mesmo com o nosso marido, com os nossos filhos, a gente não quer, a gente quer muito ficar para Aí se dentro. culpa ainda, porque cobram da gente, a gente acaba Culpa. se culpando. E quando Culpa é você uma vai prisão. adquirindo esse autoconhecimento, você já avisa todo mundo, olha, o meu período está chegando, a minha menstruação está chegando, o meu comportamento vai ser esse. É E eu falo isso para natureza, minha né? irmã. É natural. A minha irmã começou a praticar isso, né, com o marido dela, e ela não é muito desse mundo, nada, não, mas ela começou a ler e se entender, né? E aí ela começou a aplicar isso com o marido dela. Olha, isso vai acontecer assim, depois é assim. E ele também foi ler a respeito. Gente, mudou a comunicação deles. Mudou, porque ele começou a entendê-la e respeitar. E ele sabe quais as semanas que ele pode tirar o maior proveito daquela mulher. Tipo assim, tirar proveito que eu digo é ter uma afinidade melhor, ter um aconchego melhor, que ele pode abordar certos assuntos naquela época. Então, isso é autoconhecimento. Isso é dar exemplo para o outro de também se respeitar, do homem também ter a capacidade de chegar, olha, essa semana está muito desafiador no meu trabalho, então eu vou ficar mais calado. Então, se você me perceber mais calado, você vai me entender. É porque eu estou passando. Então, é você também entregar ferramentas para o outro, principalmente para o masculino, de ser quem eles são. E aí, na próxima, ai, acabou a menstruação, eu tô mais ativa, tô mais. Aí dá pra gente sair, dá pra gente ir em restaurante, tô mais criativa. Depois tem outra fase que é a fase da onde nós ovulamos, que muitas mulheres ficam toda fogosa, bem mais fogosa. A gente percebe, gente, o nosso brilho da pele muda, o brilho do cabelo muda, o nosso olfato muda. É científico. Uau. O nosso olfato muda. E aí a gente tá mais mãe, ama cozinhar. Eu amo cozinhar nessa fase. A sua comida sai com um tempero diferente, sim, porque você está diferente. O teu corpo está propício para doar e até mesmo para gerar. Show. E, Eu e percebi aí nas tem todas fases. E essas tem mais fases. É tão tem a importante a quarta. gente Fala da quarta conhecer. também, que eu quero saber. Aí vem a próxima, que é que antecede a menstruação, que é a famosa TPM, né? Que a maioria das mulheres odeiam. Então, o seio às vezes fica dolorido, a gente fica muito delicada, a nossa pele fica sensível, o couro cabeludo às vezes fica sensível, a audição fica sensível, porque a gente está com muita ligação com a espiritualidade. E é onde começa o nosso declínio de energia. Nosso declínio de energia, e você quer o quê? Manter a mesma energia que você estava. Não tem como. Não tem como você falar assim, ai, cadê aquela energia que eu estava ontem? Você já acordou diferente. Uau. E aí você tá tão conectada que é uma ótima fase para quê? Escrever e criar. Ótima fase para quem trabalha no marketing digital, para você colocar coisas muito bonitas no mundo, muito conectadas com a Eu sua percebo. verdade. Mas tudo isso quando você está conectada. Quando você está desconectada, aí sim você vai saber o que a gente fala TPM é o tempo para meditar. Você precisa desses tempinhos Aí só anda no piloto seus. automático, né, cara? Anda no piloto automático. Exatamente. Acontece. Show, hein? Olha só como o autoconhecimento liberta. Até a minha frase lá na bio tá assim:
né? A liberdade é o destino, mas o caminho é o autoconhecimento dessa Sim, liberdade. Então, para a gente começar a tomar consciência de tudo, você começa a colocar tudo a seu favor, né? Ó, hoje eu quero ficar quietinha, tal. Você vai ter um resultado diferente dentro da sua relação com o seu filho, com... A minha filha já fala, ai, mãe, você já tá de TPM. Então, ela começa a reconhecer. Ela fala assim, nossa, mãe, agora nós, né, começamos a ter TPM na mesma época. Então, ai, meu Deus. Então, assim, são duas. Então, assim, começar a reconhecer tudo isso e entender, quando a gente faz o diagnóstico, porque não existe julgamento, existe um diagnóstico. sim, Você começa a tornar a vida muito mais leve. Entra até nesse sentido de diversão. Quando eu sim. entro para Netflix e começo a ficar meio querendo ficar sozinha, não indo para festa churrasco, pode saber. Já estou no período ali que eu não sei qual que é o período, mas estou numa fase assim. Nossa, a Então fase existe feiticeira. A gente fala minha a fase feiticeira. feiticeira. É Então a a que gente tem que fazer uma antecede a live só menstruação. sobre isso. E é desmistificar isso. Mãe, você já está na TPM. Filha, assim, o tempo para mim. O Ah, tempo que para mim, legal. Adorei. né? Porque Adorei. Tempo senão para mim. a gente sabe como consteladoras familiares que somos, como o pensamento coletivo, como o coletivo influencia. Super, E aí você super. acessa as dores dessas mulheres que sofrem. E aí, em vez de você fechar essa comunicação, você vai se conectar com Uma as forma que negativa, né? realmente. Você vai se conectar com aquelas mulheres que já estão num processo de entendimento que aquele tempo ali é sagrado, que é a tenda vermelha. Ah, que legal, que legal. É, então, tanto é que eu tentei desde o início desmistificar essa questão de que menstruar é ruim, né? Sim, Não é ruim, é algo bom que está ali maravilhoso. para entrar num ciclo. Então, assim, ai, cólica, é um sintoma de que tá tudo bem, tá dentro do normal se a gente tiver, né? Não sei se nessa sua leitura, mas acontece porque A tá ali. cólica, ela vai te mostrar que algo não tá legal. Não está legal. Então, ela Não não está tem legal. Então, ainda, mas sentir assim, cólica não é normal. não é normal. Normal é ter uma menstruação sem dor. Tá? Isso é normal. É, eu não tive, nem ela teve, mas assim, às vezes algum sintomazinho, põe uma bolsa de água, Mas vem acorda. por quê? Porque às vezes você exagerou no chocolate, tem uns dias atrás, você passou por um estresse ou por uma tensão. E quando você tem tudo isso anotado, porque a gente tem a mandala lunar, onde você faz as anotações e escreve. Aí você fala assim, por que que eu tô com essa cólica? Aí você vai lá, olha na tua agenda. Ah, porque eu tive isso, esse contratempo, isso me estressou, isso. E quanto mais o tempo passa, né, mais a gente vai ficar chegando perto da nossa anciã, que é a nossa pré-menopausa, porque eu já tô entrando na pré-menopausa. Então o teu corpo vai sinalizando mais forte ainda. Fica mais Hum, forte. Então as tensões, elas somatizam mais forte no nosso corpo. Eu vejo que minha avó hoje a gente tem que ter um cuidado com qualquer coisa que fala para ela, porque é muito grande assim. Ela sente muito, é tudo maior assim. Então o corpo sofre mais, porque não tem tanta a resistência, né, que a gente tinha antes, não é mais a mesma, tanto emocional quanto hormonal. Então é por isso esse cuidado agora é essencial para a hora que chegar na nossa menopausa a gente ter uma menopausa tranquila, bonita, gostosa, porque é uma fase linda a menopausa. A gente fala que é quando todas as fases estão em união dentro de uma só. A gente não precisa ciclar mais, a gente não precisa menstruar mais para lembrar que nós somos várias em uma só. Porque agora nós estamos ali plena dentro de uma só anciã, que que é a lindo. sabedoria, né? Olha só. Então, tudo que é dor se transforma em um olhar diferente para tudo isso, né? Sim. Do que a gente vê desse feminino. Além dessas fases que a gente vê dentro da gente, né, nós temos essas fases na nossa vida como função, né? A maternidade, a fase profissional,
As fases da Lua dentro do processo de... Olha só como é a ponta do iceberg, mas é uma ponta Sim, super importante para complementar todos os outros pilares da nossa vida, né? sim, Dentro das funções que nós exercemos no dia a dia, essas fases que a gente passa desse ciclo são fundamentais entender essas fases para encaixar dentro dos nossos pilares, como função materna, função mulher, função profissional, a função com a família de origem, que a gente já aprendeu dentro desse universo aí sim, das constelações. Estar em equilíbrio, sim. um se complementando da outra. Isso é tão lindo, tão importante quando a gente reconhece isso dentro de cada uma de nós, acontece uma revolução realmente, uma grande transformação. A Marília perguntou qual a relação da endometriose e feminina. A endometriose é uma patologia extremamente feminina, né? Tanto é que se você perceber as mulheres endometriocas, que a gente chama as endometriocas, são guerreiras feridas. São mulheres que geralmente não aceitam ajuda, acham que dá conta de tudo sozinha. A Não, salvadora. eu dou conta de tudo sozinha, eu faço tudo sozinha, eu vou, eu faço, mas ela se negligencia tanto, tanto, Na hora da tanto, morte. que aí o útero começa a gritar, né? O endométrio, que é o sangue, ele começa a, Ficar se- fibroso. a fixar ali dentro do nosso ventre. Eu falo que a endometriose, ela me salvou, né? A minha mãe também tinha endometriose profunda, mas ela me salvou porque foi através dessa grande dor, que é uma grande dor, né? Eu ainda tenho, mas hoje super convivo com ela muito bem, sem dores. E mas é isso, é você fazer o caminho de volta para casa, a conhecer os seus ciclos, a se respeitar, a realmente ter que mudar a sua alimentação, a movimentar o seu corpo, a suar mesmo, sabe? A fazer exercícios físicos onde você realmente coloca toda essa água para fora. Não, eu fiz muitos anos yoga, né? Mais 6 anos direto yoga. Aí onde a médica falou para mim, cá, você precisa suar. A yoga é ótima, continua, mas você precisa fazer cardio, você precisa ir para um exercício, ó. E aí foi onde eu comecei também, ajudou muito a alimentação, vitaminas. Porque quando a endometriose ela já se manifesta, porque já está muito profunda a sua dor do Estágio final. feminino. A sua dor do É, feminino já está muito grande. Então, muitas mulheres têm problemas com a sexualidade, não sentem prazer no sexo, né? É uma das dores do feminino. A maioria de nós mulheres não temos orgasmo. Mentimos que temos. Fingimos ter para agradar o outro, porque assim foi passado lá atrás. E aí não nos achamos no direito de olhar para a sexualidade. E é um pilar muito importante para qualquer ser humano, tanto para o homem quanto para a mulher. A sexualidade é uma base para nós. Então, é a sexualidade, né? É a nossa saúde, é o nosso ciclar, os nossos ciclos, saber que você não é louca, que você cicla, sim, que você tem hormônios, seus hormônios são diferentes do masculino, do homem. O homem, ele é a linear. doença, a doença ela é o último estágio, né? Ela vem no nível Sim, energético, emocional, e aí ela vem no físico. Então, ela vem sinalizando, né, cara? E aí, quando vem no físico, é para você falar assim, ó, peraí, se você precisa parar e olhar o que está acontecendo de errado nesse seu ciclo, tanto sim, emocional, tanto o que está ali, ó, o que você ajustou dentro da sua vida de forma equilibrada para conseguir não que ela não viesse mais sinalizar ali, dar o sinal de alerta, entende? Então, exatamente. todo e qualquer, igual a enxaqueca. Se eu entrar num ritmo certo, com a alimentação correta, jogar essa energia para fora, melhorar essa questão de excesso de pensamento, a enxaqueca vai melhorar, Sim. né? Então, é para isso que ela vem para avisar, ela é sua mensageira, ela é sua amiga. Ó, tem Sua algo de amiga. errado, precisa ajustar, Sim, precisa equilibrar, né? sim. Muito legal esse seu A maioria compartilhamento, das Felipe. pessoas, você pode observar as pessoas que passam, vamos falar pelo câncer, né? Como elas saem transformadas? Não são todas,
mas a maioria sai transformada, transforma. Então, assim, ela não vem para te levar, ela vem para te salvar. Assim foi a endometriose, porque o médico colocou ali e falou assim: você pode morrer a qualquer momento. Essa endometriose afetar o teu fígado, ela vai para o teu fígado, ela vai para o teu rim, e aí não tem o que fazer. Aí eu olhei assim, falei, opa, um bebê pequeno. Eu falei, não, isso não vai me levar. Então foi onde eu comecei esse grande trabalho, né, de cura realmente. Já era guardiã do ventre, tudo. Eu falei, você tá falando com uma guardiã do ventre? Como assim? Mas ela é isso realmente, né? É Mas o olhar reconhecer, externo e no olhar para o interno, né? reconhecer esse Entendi. lugar. Reconhecer, tá, peraí, para tudo que eu tenho que me olhar. É igual você falou, a minha enxaqueca, você sabe o passo a passo. Mas muitas mulheres, mesmo a gente sabendo, mesmo a gente tendo conhecimento, somos terapeutas, nós também passamos por grandes desafios. Mesmo assim, muitas vezes nós escolhemos o caminho mais desafiador para caminhar. Por quê? É mais forte, muitas vezes. Precisa doer mais. Pertencer, preciso sentir o que minha mãe sentiu. Como é que eu não vou sentir? E olha, minha mãe parou de ter enxaqueca depois que ela entrou na menopausa. Olha só. Então, Como tá é o ligado a ciclo esse ali. olhar para os ciclos, né? Esse olhar para o ciclar. E olha, você tem uma menina aí. Ela falou, mãe, será que eu vou ter enxaqueca? Não, não preciso disso. Eu te liberto disso. Pode ser diferente de mim. Tá tudo certo. Sim, por favor. Adoro, adoro chocolate também, mas Sim, assim vamos como lá. eu. A gente sabe o quanto o açúcar ele detona, né, a nossa saúde. A gente sabe disso, mas mesmo assim a gente gosta. Eu gosto, continuo comendo, mas uma quantidade Prazer bem imediato. menor. Bem Agora, menor. aquilo que você falou é show, é uma escolha. Você quer um prazer imediato ou você quer uma dor futura? Eu escolho pelo, né? Pelo prazer imediato, mas olha a consequência no dia seguinte. Ai, gente, sabe o que aconteceu? Eu não fui nem treinar hoje, pra você ter uma ideia. Minha aula de manhã, 7 horas, não fui treinar. E assim, e aí daí gerou o quê? Sentimento de culpa, né? Aquele E aí, sentimento de, como eu vou ai, alimentar minha culpa? como que eu vou alimentar minha culpa? Chocolate. Ah, não, 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 hoje não. Não, agora eu vou. Sim, eu posso Aprendi com essa. alimentar minha culpa fazendo uma caminhada mais tarde, né? Ou fazendo um exercício físico em casa, ou Ah, fazendo uma sim, sim, meditação. boa. Já estou Existem pensando aqui várias. nos 18 andares. Uau! É, nos 18 andares aqui tem o sub de escada. Vou fazer? Qual é o problema? Né? Tem Sim, que liberar ali aquilo. sim. Show. Mas é isso, Além não dessas só. dores da doença, cara, desculpa te Uhum, interromper, mas além dessas dores da doença, tem a dor emocional que vem através daquilo que a gente cria expectativa e nos frustra, né? sim. Aquelas questões que está muito ligado com o mundo externo, que a gente não tem controle, que a gente lida com isso, né? Quais são as suas experiências aí em consultório, da dor da traição, a dor do divórcio, a dor do sempre estar ali no mesmo ciclo de pessoas que você se conecta e não é aquilo que você busca. Então, assim, essas dores também são latentes, que depois acabam virando, assim, se você não tratá-las, né? Acabam virando uma dor física, né? Sim. Como isso, como lidar com isso? É, é desafiador, né, Dani? Porque é o que você falou, muitas a gente não tem muito controle. A partir do momento em que eu me torno adulta, né, e busco um autoconhecimento, você tem opção. Você começa a conhecer os gatilhos. Então, são gatilhos, por exemplo, gatilhos que é muito forte em mim, era depois, até com o coach, depois, né, com a formação em constelação, tudo eu trabalhei bastante, que é a rejeição. E é um gatilho do feminino muito grande também, rejeição, né, essa dor do coletivo. E aí, o que acontece? Eu atraía muitas pessoas, muitas relações em que eu tinha que lidar com a rejeição.
Depois que você começa a olhar, começa a ficar muito claro. Essa pessoa nesse momento, ela usou do gatilho da rejeição comigo. Mas aí você tem que perceber que nós atraímos o que somos. É desafiador ouvir isso? Né? Dói. Como assim? Eu não sou. Como eu atraí essa peste para a minha vida? Entre aspas. Hoje eu falo assim, são bênçãos para a nossa vida, que são mestres para a nossa vida, tanto amizades quanto relacionamentos. São mestres que o universo coloca ali no teu caminho para que você aprenda e cresça com cada uma delas, né? A dor do divórcio ela é muito grande e realmente ela pode causar muitas patologias no nosso corpo, muitas feridas no nosso São corpo. lutos, né, cara? São grandes lutos em que, sim, dói. Tem os estágios. Tem os estágios, tem até uma live aqui que eu falo sobre isso, tá? Sobre os estágios do luto, né? O que a gente pode olhar, como olhar e passar por cada uma delas para aprender com elas. E tirar uma lição de cada uma delas. Mesmo as que já passaram, que a gente não soube como lidar com elas, você pode olhar novamente e falar, bom, dessa daqui eu tiro isso, isso, isso. Desse relacionamento eu tiro isso, isso, isso. Mas a dor é inevitável muitas vezes. Não tem como você se blindar da dor. Às vezes a gente não tem coragem, né? Tem muitas pessoas que não têm coragem de sair daquele ciclo doentio familiar, né? Porque quer pertencer ao mesmo padrão de origem ou porque sente culpa em relação aos filhos. Sim. E aí não enxerga que está jogando toda essa responsabilidade de criança né, no filho. Porque eu quero viver em família porque eu não tive uma família, ou eu quero, porque família é mais importante, mas esse foi meu pensamento durante um bom tempo. Meu primeiro divórcio para mim foi uma grande falha. Eu falei, cara, falei, não vou dar para o meu filho uma família. E, assim, eu não entendia que a família poderia ser dada por mim, eu e ele ali também, e que o pai ia continuar sendo pai, mesmo pai se não ele não. separa. Pai e mãe não separa. Na minha cabeça eu estava separando o pai e a mãe, né? Assim como meu pai e minha mãe se separaram. Então eu falava, cara, eu não queria que ele passasse por isso. Mas eu também não estava ali pronta para me sacrificar aquele ponto, graças a Deus. Aí depois de um casamento de 20 anos, novamente o divórcio, né? E agora com 3 filhos. Falei, mas aí com muita consciência, muito diferente. Era uma mulher adulta que estava ali dizendo sim para mim e o não para o outro. E o sim para os meus filhos, porque ao mesmo tempo você tem que perceber que aquela relação está tão desgastada, tão desgastada. A única coisa que o marido e a mulher estão entregando para aquelas crianças são exemplos de como não ser, de como não fazer. E aí, muitas vezes, o que a criança entende? Que aquilo ali é o jeito certo de se relacionar. E como eu tenho essa consciência, eu falei, não quero, para agora. Por mais que me doa e dói até hoje, é necessário o divórcio. Mas que dor você quer escolher, né? É uma escolha. É uma escolha. Né? Qual a dor você quer escolher? Exatamente. Sobreviver dentro de um ciclo que não está legal para todo mundo, que ainda não reflete, ou de optar por uma dor que pode ser a dor do encerramento, mas começar um novo ciclo, talvez que fique mais leve para todos. Né? Sim. E com o exemplo de que, sim, eu posso recomeçar, sim, dá para ser feliz, sim, dá um sim para você, principalmente para os nossos filhos, né? Eu sou filha de um relacionamento que não estava legal. Né? Meus pais viveram fui a primeira. 3, durante 18 anos. E assim, quando eles se separaram, foi uma leveza para mim. Um alívio. É um alívio. E a gente fica naquela, não, eu tenho que dar, né, mãe? Minha mãe desafio de trabalhar e tudo mais. E assim, hoje é pai e mãe, porque eles moram em Curitiba. Quando eu vou lá, é pai e mãe, não existe o pai ou a mãe. É pai e mãe. Pai e mãe. É muito dentro bom. de mim.
É Eles não muito se comum. separam, entende? Então, Sim. assim, lógico que fica na disputa. Você vai ficar um dia mais, aquela coisa. Você me viu só um pouquinho? Não, então todo mundo. Eles ficam com saudade, né? E eu Sim, vou lá, mas de forma regrada eu visito os dois. Mas, assim, foi super melhor, né? E às vezes a gente fica na mentalidade de que aquilo não é saudável para os nossos filhos, né? exatamente. A minha Tem que ter filha muita mais velha, coragem. a minha filha mais velha, ela tem 15 anos, né? E eu conversei muito com ela quando isso aconteceu. Tipo assim, eu já estava, já era consteladora, ela já entendia bastante. Aí ela chegou para mim e falou assim: Mãe, você está me fazendo um bem. Eu não aguentava mais. E ela falou isso pro pai dela, o pai dela ficou louco. Como assim? Eu não sei o que, você. Ele achando que estava machucando ela, né? Em separando tudo. E ela falando: não, para mim é muito melhor vocês. E ela falava para ele, eu achava tão bonitinha. Ela tinha 12 anos na época, hoje ela tem 15. Ela falava para ele: pai, você continua sendo meu pai. Quem separou foi o marido e a mulher. Ah, que lindo. Olha a consciência. Olha a Ela fala isso consciência. até Que hoje. Ela fala assim: não, meu saudável. pai e minha mãe continuam, pai e mãe. Marido e mulher não dá certo, mãe. Pronto, ó, separou, né, dois sistemas diferentes. Tem nada a ver um com o outro. Por quê? Senão aquela criança fica com culpa. Por quê? O marido e a mulher separou porque o marido não era bom, porque a mulher não era boa. Mas aí dentro de mim, aquela pessoa não é boa, porque eu sou 50% de cada um. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou resolver Sim, isso dentro de mim? Então a sim. criança fica ali numa situação, nossa, não, não, meu pai, depois eu fui enxergar o porquê de tudo aquilo do meu pai, toda a história dele, conversando com ele. Quando você Sim. começa a compreender, só E faz o demora, né, diagnóstico, Dani? não julga mais nada. E demora essa compreensão a chegar com os pais. A gente Demora, compreende o depois amigo, a gente compreende o vizinho, mas o pai e a mãe, a compreensão demora. a gente leva. E aí, quando você estuda e toma consciência, depois eu fiz até frase sistêmica para eles. Falava assim, pai, sinto muito, eu não sabia da sua história. Sim, Né, lógico que a gente tem que perdoar, porque a gente se torna maior que eles perdoando. sim, Então, assim, mas tá tudo certo, você deu o melhor que podia. Eles, tá doida? Tipo, não tô te reconhecendo. Assim, até quando eu voltei do coach, eu comecei a voltei falando que amava todo mundo, deles, você tá doida, sim. menina? Porque não estão acostumados. Não, A linguagem de amor é diferente, né? Existem as sim. 5 linguagens, não sei se você já aprendeu, mas Sim, quando você aprende de outra forma, imagina, linguagem de amor, então, assim, quando você começa a descobrir tudo isso, fica tão mais leve, tão mais tranquilo, tá tudo muito mais certo, leve. né? É o seu sim, né? O seu sim para o autoconhecimento, o seu sim para a linguagem de amor, para a comunicação não violenta, para a inclusão, para o olhar. Sim, eu vejo você, sim, você faz parte, eu amo você, eu vejo você. Inclusão. E aí, meu pai, aconteceu a mesma coisa com meu pai. Ele falou assim: não, eu não fui um bom pai. Eu não fui um bom pai. Eu falei: não, você foi o pai certo para mim. Você foi o pai certo para mim, né? E aí ele fica meio chocado assim. Minha mãe eu não tive oportunidade de assim, né, em vida, mas assim, nas minhas orações eu converso muito com ela dessa forma, né? Foi a mãe certa para mim. Por mais desafiador que foi a nossa comunicação, por mais desafiador que foi a nossa relação. E muitas mulheres que têm patologias têm relações muito desafiadoras com as mães, porque a relação com a mãe é uma das relações mais desafiadoras que existe, né? Porque é o mesmo Sim, a nossa sexo, fonte, né? é nossa fonte, foi a nossa casa, a nossa morada. E geralmente durante a infância é muito boa, depois quando a menina, né, o bebê começa a virar menina e mulher, aonde começa a vir os grandes desafios. Que A quando a mãe não está num equilíbrio bom, começa a haver uma competição, começa a haver uma agressividade nas palavras, e isso vem de gerações, que eu percebo assim, com os meus atendimentos, com as mulheres que eu atendo, com a minha filha, e como era minha mãe com a mãe dela, como era minha avó com a mãe dela, que eu tive o prazer de viver isso, né? Minha bisavó com a minha avó, minha mãe com a minha avó, e eu vejo tanto que a comunicação delas eram desafiadoras, do feminino. Era tão
é, de repressão. Era um medo tão grande. Hoje eu vejo que elas têm um medo tão grande de tudo que elas passaram, que elas não sabem passar de outra forma a não ser de uma forma muito violenta, né? Tanto agressividade uma proteção, agressividade na palavra, uma agressividade, porque eu passei isso, você não pode fazer assim, assim. Então, assim, é a defesa delas, do feminino. Então, muitas de nós carregamos essa dor do feminino, das nossas ancestrais, das nossas mães, né? E isso é de extrema importância a gente trabalhar e curar para as nossas filhas, para as nossas filhas. É evolução, né? É evolução. A lei do uso e desuso. Isso eu uso, isso não é saudável. Isso não é. Todas as formas. Show de bola, cara. Fechamos. Olha que gostoso, fechamos 1 hora, hein? 1 hora e. Bora, é um bate-papo bem bom. Gostoso. Nossa, tem tanta coisa que a gente pode explorar. Essas fases aí que você trouxe aí, muito importante. As linguagens. Vamos fazer uma live dos ciclos femininos, os ciclos femininos. Ai, adoro, eu quero aprender tudo isso. Que a gente explora mais cada uma, né? E aí entende melhor e sabe lidar melhor com a gente e ter um olhar carinhoso, amoroso com a outra mulher, com o feminino. Show! Só marcar que eu tô dentro, saber os comportamentos. Tô super curiosa. Vamos então, tá sim. bom. Gratidão, Dani. Gratidão quem esteve aí com a gente, quem vai assistir ainda essa live. Um super beijo. E ficamos por aqui. Sim. Aprendendo, né? Sempre, evoluindo sempre. E olhando um olhar amoroso para o feminino. Vulnerável. Para aprender. Gratidão, beijo, minha linda. Fica com Deus. Tchau. Peraí. Tá me ouvindo? O seu tá mudo. Ai, peraí, deixa eu só parar de gravar.